Você tem o sonho de morar fora do Brasil por qualquer razão, seja porque você tem vontade de conhecer o mundo, ou porque você talvez passa por uma condição de vida muito simples e gostaria de ter uma estrutura um pouco melhor, talvez você quisesse ganhar salários melhores e ter uma qualidade de vida melhor, talvez você buscasse por um país que você tivesse condições de ter os seus filhos brincando na rua sem se preocupar em ficar olhando, né? Independente de qualquer coisa, se seu sonho é morar fora do Brasil, primeiras duas coisas que você tem que saber são: vão ter mais pessoas te desencorajando, dizendo que você é maluco ou maluca, que isso não vai dar certo, etc, etc, e colocando vários empecilhos. E o segundo ponto, quando você for fazer as pesquisas sobre o lugar que você está indo morar, você saiba que 70, 80% do que as pessoas falam na internet sempre vão ser pontos negativos, né? Seja ela realmente só um usuário, né, de alguma rede social ou até mesmo um criador de conteúdo, tá? Eu vou explicar o porquê que isso acontece já já, tá? Primeira coisa que eu quero dizer para você: se você quiser ir para o Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Europa, Irlanda, saibam que todos esses países estão precisando de trabalhadores, tá? Eu sei que vocês vão ver aí, não, porque tá difícil, porque tá ruim, não sei o quê, mas eu quero mostrar alguns dados para você que vão explicar um pouco disso que eu tô falando, tá? Primeiro ponto, olha só que bacana, aqui no site RT, que é um canal de notícias muito grande na Irlanda, diz o seguinte: mais de 5 mil pessoas tiveram a sua cidadania irlandesa concedida, tá? Se você ler aqui a matéria, eles dão alguns dados, né, dos últimos anos, e eles colocam agora, para essa última cerimônia. E olha só que bacana, dessas 5 mil cidadanias concedidas, 1.188 foram concedidas para os indianos, seguido por 572 cidadanias concedidas para brasileiros. Esses mesmos que estão falando que a Irlanda tá ruim, que não vale a pena e tudo mais, que não tem emprego e não sei o que. Só que eu sempre costumo tentar colocar os dois lados da moeda aqui no canal. Vocês não vão ficar vendo vídeo meu dizendo que tá fácil, que vai ser moleza, isso, aquilo. Primeiro ponto, vida de imigrante no geral já é sempre muito complicado. Não sei se vocês já mudaram de cidade ou mudaram de estado no Brasil, sabem como é burocrático, difícil, cansativo, até você se restabelecer, conseguir um trabalho novo, alugar uma casa, criar um laço de amizades naquela região onde você está morando, colocar filhos na escola, etc. Imagina mudar de país, que aí você tem que incluir aprender o idioma, aprender coisas da cultura, se adaptar ao clima, comida, etc. Então assim, não é fácil. Ninguém nunca aqui vai dizer que é fácil. Tem oportunidades? Tem. No mundo inteiro tem oportunidade. Dependendo da área que você atua, dependendo da sua experiência, do seu nível de inglês, talvez você consiga muito fácil. Talvez na primeira semana de entregar currículo você já consiga aí 2, 3, 4 oportunidades. Talvez você tenha que correr um pouquinho mais e aplicar por vagas aí ao longo de 5, 6, 8 semanas, mandar 150 currículos até aparecer uma oportunidade. Fato, isso sempre vai ser assim. Não é na Irlanda, não é em um país específico, é no mundo todo. E olha só, saiu novamente o ranking de vistos aprovados de trabalhadores internacionais na Irlanda. Lembra, ano retrasado, Brasil ficou em segundo lugar. Ano passado, Brasil ficou em segundo lugar novamente. E agora, 2025, Brasil se mantém no topo da lista como segunda nacionalidade com o maior número de vistos aprovados do mundo. Foram 26.425 aprovações de visto de trabalho ao longo de 10 meses. Desses, os indianos permanecem no topo da lista com 8.378 permissões aprovadas e o Brasil segue em segundo lugar com 2.843 aprovações. Isso foi um total de 120 nacionalidades que receberam o visto de trabalho. E o mais interessante é que Canadá e Estados Unidos também têm um número significativo de aplicações de vistos para trabalho. Isso demonstra que em alguns setores, né, países europeus, ainda vale mais a pena você morar por conta de qualidade de vida, né? Para quem não sabe, o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal nos países europeus ele é mais favorável na Europa do que nos países norte-americanos ali. Aí o mais interessante aqui são as profissões que mais concederam visto de trabalho na Irlanda em 2025. E aí vocês vão se surpreender, porque o que está liderando o ranking hoje são atividades de saúde e assistência social, com mais de 6 mil vistos aprovados, seguindo por alojamento e alimentação. Então, para quem trabalha com acomodação, administração, chefes de cozinha e tudo mais, ou até mesmo indústrias alimentícias, né? Parte de informação e comunicação,
né? Então, setor administrativo, marketing, jornalismo, entre outras posições. Fiz um vídeo recente, né, dizendo como você pode se capacitar na própria Irlanda para trabalhar nesses setores. Em terceiro lugar, agricultura e silvicultura e pesca. Olha só que bacana. Também lembrando, pessoal, a Irlanda não é só tecnologia, também tem um setor muito forte de agricultura na Irlanda, né? Atividades financeiras e seguro, transportes e armazenamento, construção, vem um pouquinho mais para baixo, né? Pensando ali que a área da construção seria uma área que tem bastante demanda, e tem, né, bastante demanda por mão de obra, mas eu não sabia que existiam outros setores que a gente mal cogitava, né? Essa matéria saiu no enterprise.gov.ai, mas eu li aqui do site do eDublin, né, que é um portal de informações sobre a Irlanda excelente, super recomendo. Eu vou deixar depois aqui na descrição do vídeo tanto o link do ranqueamento, né, que foi cedido pelo site governamental, e também do eDublin. E aí, por último, pessoal, pesquisa do Índice Global do Equilíbrio entre Vida e Trabalho em 2025. Olha só que bacana, eles pegaram os países onde você consegue ter o melhor qualidade de vida em termos assim, trabalhar menos, ganhando suficientemente bem para você ter uma qualidade de vida e mais tempo para passar com a sua família. E olha só onde a Irlanda foi parar, em segundo lugar, ficando atrás só da Nova Zelândia, que é o país, na minha opinião, o melhor país do mundo em termos de qualidade de vida para viver hoje, né? E claro, eles fazem essa pesquisa conversando com a população, né? E eles pontuam algumas questões como, por exemplo, férias anuais, porcentagem mínima de pagamento por doença, licença maternidade, remuneração e taxa de pagamento, salário mínimo, né? Irlanda e Nova Zelândia têm um dos melhores salários mínimos do mundo, aqui eles colocam no dólar americano para ficar igual, tá? Para ficar um comparativo mais justo, né? Sistema de saúde, índice de felicidade, né? Eles entrevistam as pessoas e perguntam se elas estão felizes no país que elas vivem. Claro que muitas pessoas vão falar assim, cara, tem um problema, tem algumas coisas que precisam ser resolvidas, mas eu me sinto muito feliz aqui onde eu vivo. Então eles conseguem ter ali um índice bem interessante. Média de horas por semana por pessoa empregada, olha aqui, Irlanda, a população média trabalha 35 horas por semana e ganham suficientemente bem para ter uma vida confortável, não precisar ficar pagando aluguel, ter uma casa própria e tudo mais, e passar um tempo com a sua família. Olha, Nova Zelândia, 33 horas por semana, inclusão LGBTQ+, segurança, né? Ai, mas Dublin tem as brigas, não sei o que. Lembrando, pessoal, Irlanda não é Dublin, tá? Tem várias cidades na Irlanda, Irlanda que ainda desponta ali em terceiro lugar no país mais seguro do mundo, né? E vamos ver aqui os outros países, ó. Então, Bélgica vem em terceiro, Alemanha em quarto, Noruega em quinto, Dinamarca sexto, ó, Canadá em sétimo. Sabe onde está Estados Unidos, gente? Em 59º lugar. E para quem não sabe, você tá pensando aí em ir para os Estados Unidos para ficar ilegal, pensa, pessoal. Tem um mundo inteiro que você consegue ter qualidade de vida. Ah, mas Estados Unidos tem poder de compra. Todo lugar vai ter poder de compra, gente. Você não precisa ter tudo que você vê na frente, você precisa comprar tudo, você precisa do mínimo ali para ser feliz, gente. Põe isso na cabeça. Para vocês terem uma ideia, vocês vão ver criadores de conteúdo na Nova Zelândia, em vários países europeus, na Austrália, canadenses e americanos no YouTube dizendo por que eles mudaram a vida deles pro Reino Unido, Europa, esses outros países, porque eles não conseguiam mais ter paz. O Canadá e os Estados Unidos, infelizmente, têm uma cultura muito parecida com esse negócio do capitalismo. Eles trabalham muito. Canadense, para vocês terem uma ideia, por lei, eles têm 2 semanas de férias por ano. Nos Estados Unidos, se você fizer uma cirurgia e falar que vai precisar de 1 semana afastado, capaz de você comprometer sua carreira. O pessoal nos Estados Unidos e no Canadá mudam para esses outros países porque eles dizem que nos Estados Unidos eles viviam só para trabalhar e eles querem trabalhar para poder viver, ter tempo com a família, ganhar o suficientemente bem para ter uma vida simplesmente confortável, não precisa ter tudo, entende, gente? E aí eu vejo a quantidade de brasileiro querendo viver o sonho americano, indo ilegal para os Estados Unidos, comendo pão que o diabo amassou e voltando deportado para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás. Gente, não faz sentido essas coisas. Hoje você tem várias oportunidades, o mundo está precisando de trabalhadores qualificados, você tem intercâmbio em vários países, você pode aprender o idioma e ter direito a trabalhar, juntar dinheiro, se qualificar no país e ficar, aplicar para as vagas, assim como aconteceu com esses outros tantos de milhares de brasileiros agora em 2026, só na Irlanda, imagina no resto do mundo, gente. Então, ó, pensa bem, tá? Cuidado com as coisas que vocês vão ouvir pela internet. Eu vejo que tem muita gente que desiste porque acreditam nesses criadores de conteúdo. Porque, olha, vamos cair na real. Existem 2 perfis que normalmente vão colocar esses problemas. Primeiro,
a pessoa que não se planejou, ficou na bolha do intercâmbio, achando que vida de imigrante é só trabalhar, estudar e fazer subemprego. Então é óbvio que vai faltar tempo para descansar, para passear, etc. E vai falar que a qualidade de vida é ruim. E tem os criadores de conteúdo. Gente, pensa comigo, a internet não é nada diferente do que foi o jornalismo há 30, 40, 50 anos atrás. Notícia que dá audiência é notícia ruim. Nem sempre o conteúdo é negativo. Às vezes o conteúdo é positivo, como esse. Mas eu preciso fazer um título negativo porque senão a plataforma, o YouTube, não passa pra frente. Notícia boa, ninguém quer saber. As pessoas querem saber de fofoca, coisa ruim, essas coisas, entendeu? Então, ponham isso na cabeça. Estudem, procurem os criadores de conteúdo que falam, por mais que tenha lá o clickbait, o outro, mas que realmente coloquem um conteúdo condizente com a realidade do país, que entrevistem as pessoas, que mostram também as pessoas que têm sucesso, né, nos seus projetos, do que aqueles que só ficam reclamando, tá? Senão a gente realmente, assim, vai ficar inseguro e vai acabar dando ouvido para aqueles que ficam te chamando de maluco, fazendo que você desista dos seus sonhos. Então espero que esse vídeo tenha acendido aí uma luzinha no finalzinho do túnel. Eu agradeço demais se você puder deixar o seu like, sua inscrição para a gente chegar aos 100 mil inscritos. Lembrando, hoje nós teríamos a nossa live Tudo sobre Trabalhar na Irlanda, que eu alterei a data, né? Avisei ontem, mas não vou deixar vocês na mão. Hoje nós vamos ter a nossa live Enjoy Responde ao vivo. Então já deixa nos comentários suas dúvidas ou joga lá em tempo real que a gente consegue bater aquele papo, tá bem? Então é isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço, enjoy life, live your dream. Cheers! Intercâmbio na Irlanda não é brincadeira. É preciso planejamento e preparação. E a Enjoy é especialista em te preparar para enfrentar a verdadeira realidade do intercâmbio na Irlanda. Por isso, todos os intercambistas embarcando pela Enjoy têm aulas de inglês particulares que te preparam para situações de imigração no aeroporto e primeiras entrevistas de emprego. Curso de barista com certificado para te preparar para o mercado de trabalho, treinamento com hack para compra de passagens aéreas, workshop de trabalho como intercambista na Irlanda, equipe de apoio antes, durante e após o seu embarque, grupos exclusivos de apoio e networking na Irlanda, mentoria de plano estratégico de acordo com seu objetivo fora do Brasil, participação no podcast do maior canal no YouTube entre as agências, opções das melhores escolas em 10 diferentes cidades na Irlanda, descontos especiais em renovação do seu curso de inglês, além de bolsa de estudos para curso superior na Irlanda. E você pode fazer parte dessa família. Mais de 5 mil brasileiros já embarcaram pela Enjoy nos últimos 10 anos. E olha, essa promoção tem vaga limitada. Então corre, chama a gente no WhatsApp e conversa com um dos nossos especialistas.